Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aí às nossas aulas, né? Na aula passada nós estávamos trabalhando com a criação de usuários. Na verdade nós utilizamos o comando create role, né? Que é aquele de criar papéis, criar funções, né? Role em inglês significa função ou papel. É um papel que a pessoa exerce, né, frente a alguma situação ali, né, frente a uma empresa, frente a um objeto. Então, no nosso caso, é frente a uma tabela, né, frente a um banco de dados. Então, é o papel que ele está exercendo ali. Então, é create role. O create role ele veio para substituir o comando create user e o comando create group. Né? O create user a gente viu como fazer, que é a criação de um usuário. A gente pode definir uma senha, né? E depois pode fazer parte de um grupo. Posso criar um create group, dar o nome do grupo, depois eu vou alter group, add user e adicionar aquele usuário. É, no caso, esses comandos estão ficando obsoletos, então estão sendo substituídos pelo create role. Então, por isso, dessa forma, né, por esse motivo, é que nós fizemos isso na última aula falando sobre create role, não create user ou create group. Mas aí que nós terminamos na outra aula, nós falamos assim que nós iríamos agora trabalhar com a questão dos privilégios. Existe um comando chamado grant, G-R-A-N-T, né, de grant, de permissão, de definição de permissões. Ou seja, esse comando ele vai definir, vai garantir permissões para os usuários. Então, ele vai definir permissões. E o revoke, que é para remover, né, para retirar permissões, para retirar privilégios do usuário. E isso é útil porque, né, nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia aí para impedir que alterações sejam feitas para usuários não autorizados. Né? Então nós vamos ver isso rapidinho lá agora. Vamos voltar aqui na nossa linha de comando. Né? Então nós vimos que o usuário, né, acessar como usuário fulano, né, acessar aqui como usuário fulano. Beleza, tô acessado, né? Acessei. Se eu quiser ver barra L para listar todas as bases de dados, se eu quiser ver aqui o barra, eu estou acessado na empresa teste, então se eu quiser ver um barra, todas as tabelas é um barra DT, beleza. Ó, vou tentar aqui fazer um drop table, por exemplo. Drop table dependente. Não, a dependente ele não iria excluir de qualquer forma, porque tem uma restrição de integridade ali, né? Então, funcionário, beleza. Ó, você deve ser proprietário da tabela funcionário, né? Para poder excluir. Então, se você não é proprietário, então você pode ser o owner, né? Você pode ser o proprietário, ou você pode ter privilégio sobre essa tabela. Você não pode fazer nada disso. Né? Se eu quiser dar um select, até eu não posso, como a gente já mostrou na aula passada, né? Select serviço que for um funcionário, por exemplo, vai retornar um erro dizendo que eu não tenho permissão nem para vir, certo? Então, dessa forma, pessoal, eu vou acessar agora como Postgres, né? Como usuário Postgres, de você, tá? Vamos lá. Eu vou acessar aqui. Tá, eu tenho que sair primeiro, desculpa, barra aqui. Eu coloquei um barra N, né, em vez de barra Q, desculpa pessoal. Então barra Q agora eu vou acessar como Postgres, né? Beleza, então eu acessei como superusuário. Pessoal, se eu quiser acessar uma outra tabela com um outro usuário, a gente só colocar barra C, uma outra base de dados, né? Desculpe. Eu coloco a barra C, o nome do usuário, não, o nome da base de dados, desculpa, espaço, o nome do usuário, tá? Se quiser alternar entre usuários ali. Vamos ver então. Vamos conceder alguns privilégios. Então, para conceder um privilégio, pessoal, nós vamos colocar o comando grant. Grant. Então, a sintaxe, queria mostrar aqui, né? Não vai dar para mostrar a sintaxe, eu acredito que ele não colocou aqui o exemplo de sintaxe. Ele não colocou o exemplo de sintaxe. Ele colocou só um estudo de caso aqui, depois eu vou falar para vocês fazerem também. Mas vamos dar um exemplo de sintaxe aqui, utilizando nosso exemplo prático aqui mesmo. Só subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor.
Então a sintaxe é bem simples, pessoal. A sintaxe é assim, ó. Grant, né? Comando grant. Esse é o comando, né? Que nós vamos dar. Grant. Aqui vem os privilégios. Eu vou colocar assim, privilégios. Eu vou colocar só assim, só pra gente ver a questão da sintaxe. Eu não vou executar isso aqui não, porque vai dar erro, né? Óbvio, né? Então, privilégios on, né? Em qual tabela ou tabelas, né? Nós queremos dar privilégios. Se eu quiser colocar o esquema, isso aqui é opcional, tá? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, né, esquema, e coloco o nome do esquema. To role. Então aqui, ó, vem o role, né, o usuário, no caso que seria algo parecido com o usuário, né, aqui. Então eu estou dessa forma aqui, ó, garantindo os privilégios para alguns privilégios para o usuário fulano, por exemplo, né? Então nós vamos fazer o seguinte: primeiro exemplo, nós vamos dar todos os privilégios em todas as tabelas da base de dados, da base de dados empresa teste, da estacionamento. Eu vou acessar uma das minhas bases de dados aqui, vou dar todos os privilégios em todas as tabelas dessa base de dados específica para o usuário fulano, beleza? Vou dar um enter aqui, só vai dar um erro, é óbvio, né? Mas é só porque eu tenho que trocar de base de dados para poder acessar isso, para poder... Não preciso, né? Para dar todos os privilégios, não preciso. Então vamos fazer isso aqui. Então aqui vem os privilégios. Então eu posso definir, para definir todos os privilégios, eu coloco assim, ó, all privilégios. Opa, all privilégios. On, aqui, onde, em quais. Eu quero ter em todas as tabelas, então all tables. Certo? Se fosse uma tabela específica, eu iria informar aqui. Em esquema, lembra lá que eu acho que dito que nós só temos esquema. Ah, tá, beleza. Eu acabei. Fiz coisa errada aqui, pessoal. Desculpe aí. Esquema público. Eu vou dar um enter aqui, vai dar um erro. Realmente eu preciso estar na base de dados que eu estou dando esses privilégios, tá, pessoal? Desculpa aí, deixa eu dar esse erro aqui, tá? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar a base de dados que eu quero dar privilégio, tá? Antes. Então aqui, ó, barra C, estacionamento. Beleza? Barra C, estacionamento. Agora estou conectado na base de dados de estacionamento. Vou apertar a setinha para cima e vou continuar aqui agora. Então aqui todo aquele comando que eu dei, né, vai aparecer aqui, apertando a setinha para cima no terminal, né? Então grant all privileges on all tables em esquema público to, aí vem to o quê? To fulano. Então para o fulano, né? Então aqui, ó, estou, né, dessa forma com o comando grant definindo todos os privilégios em todas as tabelas no esquema público para fulano. No esquema público de onde? Da base de dados que eu estou acessada, né? Que está selecionada no momento. Então, a base de dados é a estacionamento, certo? Então, por isso vai funcionar. Eu vou dar um enter ali, tá? Beleza, ó. Então, funcionou, certo? Quando aparece assim, grant, é porque ele funcionou. Então, deu esses privilégios. Quero ver todos os privilégios de barra de o que aqui, meu Deus? Esqueci agora, pessoal. DT? Não é DT, não. DT é todas as tabelas, né? DP. DP. Acho que é DP mesmo, pessoal. Isso mesmo, é o DP mesmo. DP mostra todos os privilégios dessa tabela. Aqui, o que está falando aqui, ó? Os privilégios do esquema público, em todas as tabelas aparecem todos aqui, ó. Então aqui, ó, o fulano, né?
o Postgres e o fulano tem privilégio de alterar, de ler, de escrever, né? De excluir, de fazer drop, ou seja, tem vários, cada letra dessa aqui tem é um privilégio, tá? Que ele pode ter acesso, ele pode fazer. Então, ó, o Postgres ele pode fazer o que ele quiser e o fulano também pode fazer, ó, certo? Então, é os mesmos privilégios que o Postgres tem, o fulano também tem. Então, beleza, pessoal? Nós temos aí, ó, os privilégios, então, listados, né? Que é /BP. Agora vamos ao seguinte. Agora nós vamos... então, para definir privilégio, é bem simples, né? Dessa forma aí. Quero definir apenas o privilégio de, de, de inserir, somente de inserir, né? Vamos supor que o usuário não tivesse nenhum privilégio. Eu vou mostrar aqui então como remover o privilégio. Logo, eu vou remover um privilégio da tabela veículo, não, da tabela cliente, por exemplo. Então, revoke, insert, update, delete, from não. Revoke, insert, update, delete, on. Então agora eu vou dizer em qual tabela, né? Eu vou dizer que é na tabela cliente, tá? From de fulano, tá? Então lembre-se, né? Então, vamos fixar isso na nossa mente. Quando é o grant, eu vou colocar os privilégios on em qual tabela que é. No caso aqui, ó, se não for em todas as tabelas, não precisa colocar aquele né, em esquema público, por exemplo, não precisa, né? Então só definir aqui o nome da tabela, on cliente, então tabela cliente, from e o nome do usuário. Então o revoke, né, sempre aqui antes do usuário vai ser from. Se for grant, vai ser to, certo? Quem estudou um pouquinho de inglês aí sabe, né? From é de, né? De onde está vindo, e to é para onde está indo, né? Então vamos dar um enter aqui. Ó, acabei de revogar esses privilégios aí para o fulano, certo? Será que realmente revogou? Vamos acessar como fulano aqui, ó. Vamos alterar o usuário aqui, ó. Então vou colocar assim: /c estacionamento como fulano. Então, ó, fulano. Dessa forma aqui eu estou, né, conectando novamente, só que como fulano. Vou dar um enter, dar a senha do fulano agora. Ó, estou selecionado como user fulano, né? Tá falando aqui. Então, vamos tentar inserir. Vamos tentar, ó, primeira coisa, vamos fazer um select. Select asterisco from cliente. Ó, fazer o select eu posso no cliente, certo? Agora eu quero inserir. Então, insert into cliente values. Vamos colocar aqui então, ó, o CPF dele. Vamos colocar assim: 999-888-777-66. Beleza, então esse é o CPF. Nome: Geraldino. Vou continuar embaixo, tá? Continuar embaixo pra gente. Ixi, faltou uma vírgula ali, né? Vou colocar uma vírgula aqui então. Faltou lá em cima, vou colocar ela aqui, tá, pessoal? Geraldino. Data de nascimento. Data de nascimento aqui. Vamos colocar aqui 1978. Mês 9, dia 25. Beleza. Vamos fechar aqui, né? E um ponto e vírgula. Enter. Ó, o comando deve estar certo, porque o erro foi o seguinte: a permissão negada para a tabela cliente, certo? Então, ó, não tem permissão de excluir, de inserir. Tem permissão de excluir? Vamos ver? Testar, né? Opa, delete from
cliente, where CPF igual. Aí agora vamos colocar então ali a gestromina ali embaixo, 222 363 444 55. Fechou, ponto e vírgula, enter. Ó, permissão negada para a tabela cliente. Então vocês podem perceber, você pode fazer os outros testes, que agora o usuário fulano só tem permissão de visualizar. Então, insert update delete, ele foi excluído essas permissões do usuário fulano, beleza? Vamos colocar um barra de DP, né? Barra DP. Ó, barra DP agora aqui na tabela cliente, olha só. O cliente, o Postgres tem todas as permissões. O usuário fulano tem permissão apenas de ler, né? Apenas de ler. O R significa ler. Ó, esse daqui é de adicionar, né? De add, read, write, né? D de delete, certo? Então, ó, adicionar, né? Ler, escrever, excluir, né? E o DXT, que são outros privilégios aqui, né? E depois eu vou estender, se não me engano, depois eu vou olhar direitinho aí, tá? Mas esses privilégios que são os privilégios principais, né? Que são aqueles privilégios principais que a gente falou anteriormente. E aqui desses privilégios principais, o fulano só tem o privilégio de ler na tabela cliente. Os outros ele tem permissão de fazer qualquer coisa, tá vendo aqui, ó? Então essa tabela aqui ele só tem direito de ler a tabela cliente. Ok, pessoal? Entendido aí? Então, se eu quiser, né, definir, por exemplo, que ele não tenha nenhum privilégio de excluir ou atualizar nada em nenhuma tabela, quero remover, ó. Por enquanto ele tem privilégio de todos aqui, né? Então eu vou colocar assim, revoke all, não, revoke delete update from, delete update on all tables in schema, schema não, schema public from, eu vou colocar aqui embaixo, from fulano. Beleza? Então o comando é esse daí. Então eu vou revogar, né, o privilégio dele deletar e atualizar em todas as tabelas do esquema público de fulano, né? Estacionamento. Ah tá, olha só. Eu estou logado como fulano. Olha só, vai dar. Vamos ver se ele pode excluir seus próprios privilégios. Ó, não. Então, ó, ele não pode revogar seus próprios privilégios, pessoal. Inclusive ele deu um monte de, né, dizendo de cuidado aqui, dizendo que não pode revogar, né? Beleza. Então, afinal ele deu que ele está revogado, né? Será que está mesmo? Deu um monte de aviso, mas parece que ele revogou. Vamos ver aqui, ó. DP. Beleza. Ó, ele deu lá que deu revoke, mas na verdade não revogou nada, tá vendo? Ele pode adicionar, pode ler, pode. Ah, tá, é verdade, pode sim. Pode atualizar, ler, escrever e deletar. Não, então ele está podendo fazer qualquer coisa. Ele está podendo fazer qualquer coisa sim, tá? Então ele não revogou porque ele está logado como usuário. Então eu vou dar aqui um /C, estacionamento, que é o nome da minha base de dados, e usuário Postgres, que é o nosso super usuário ali. Dá a senha. Beleza, ó, estou conectado agora sim como Postgres. Agora sim eu vou dar aquele comando lá, revoke on esquema public, então enter from fulano. Então esse é o comando, revoke delete update on tables esquema all tables, né, em esquema público from fulano. Vou dar um enter, ó, revoke. Agora vamos ver um
DP, para a gente ver se realmente revogou. Ó, agora o fulano não só tem a permissão de AR, ó. AR, esse daqui, claro, que ele já não tinha a opção de adicionar, né? Então ele já ficou sem. Então ele já tem permissão de adicionar e ler. Adicionar e ler, adicionar e ler, certo? Então pessoal, isso aqui é útil porque assim, nós temos uma role e você quer é, você quer definir, né, algumas propriedades, né, para um usuário, você pode fazer dessa forma aí. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre os grupos, que é mais importante ainda, e aí tem mais a ver então com o nosso assunto aí de poder então definir para certos usuários do nosso banco ou de uma base de dados que a gente queira acessar através de aplicativo, definir para os seus usuários as permissões deles, ok? Então vamos ver na próxima aula aí como fazer os grupos, é bem simples. A próxima videoaula vai ser bem mais curta do que essa, pessoal, prometo. Então até logo, até a próxima.